Jeremias 17, versículo 5 até o 8. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não o verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. A gente tem que escolher quem somos nessa história. Mas o versículo 7 dá uma outra opção. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Domingo passado nós recebemos a mensagem: ainda esse ano despertarei meu futuro em Deus. Nós lembramos que José, o pai de Jesus, entrou para a história da humanidade. Vamos recapitular. Primeiro, pela capacidade de sonhar. Se José não sonhasse, ele teria destruído o plano, mas ele sonhou, e num sonho um anjo lhe deu orientações. Segundo, pela capacidade de acordar. Sonhar é importante, mas existem momentos de acordar, despertar para a vida, agir, colocar-se em movimento. E por fim, nós aprendemos que José despertou um futuro pela capacidade, pela decisão de fazer o que tinha que fazer. Nós observamos que não haviam médicos, nem parteiras na estalagem ou na estrebaria, na manjedoura onde Jesus nasceu. O que nos dá a entender que o próprio José fez o parto de Maria. Existe um futuro que só vai se revelar para a sua vida se você for capaz de fazer o que tem que ser feito. Amém? Deus pega uma pessoa comum e transforma em um protagonista. Não pelos seus méritos, pela graça de Deus, pela direção do Senhor. É assim que Deus trabalha. Ele sempre desperta um futuro nas nossas vidas, e Ele é capaz de nos surpreender com coisas que hoje parecem impossíveis, mas elas já estão reservadas no seu plano. Mas nós iniciamos falando de futuro, só que existe um problema que nos atinge, que é o passado. Como nós não conseguimos ver o futuro pelos olhos carnais, e o passado nós já vivemos, a nossa tendência é projetar o futuro a partir do passado. A diferença é que Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. O homem vê o hoje e o ontem, Deus já está no amanhã. Nós encerramos dizendo que Deus tem um futuro para as nossas vidas. Nós encerramos dizendo que Deus é o futuro das nossas vidas. Então, toda vez que o Senhor Jesus vai dedicar tempo para nós, para a sua criação, para a coroa da criação, o ser humano, Ele não faz a partir do passado, Ele faz a partir do futuro. Porque o passado já ficou mas o futuro ainda pode ser acessado, construído, mudado. A decisão de hoje, ela não vale apenas o futuro desse plano terrestre. Uma decisão tomada hoje, por isso o título dessa segunda mensagem é: encontre o seu destino no tempo. Uma decisão tomada hoje é capaz de unir o seu futuro ao de Deus. Eclesiastes capítulo 3 diz que existe um tempo para todas as coisas. O nosso desafio é olharmos com os olhos de Deus
e conseguirmos ver além do que os olhos humanos podem ver, e começar a se mover em direção ao futuro de Deus. E o que humanamente chamamos de destino é o encontro do hoje com o amanhã, que pode ser amanhã, mas pode ser hoje. Porque se existe uma maneira de irmos para o futuro, e a única maneira é o tempo, existe uma maneira sobrenatural do futuro vir para o presente. Porque aí não depende de nós, depende do Deus que é dono do tempo, que é Senhor do tempo. Está me entendendo? Uma decisão hoje, ela não adianta o nosso presente. Uma decisão diante do Senhor hoje, ela antecipa o nosso futuro. Ela atrai aquilo que o Senhor já tem escondido na sua vontade. Porque para Ele, diz a Bíblia, Salmos 94, de fato, 1000 anos para ti são como um dia, ou como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. 2 Pedro 3,8, não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então você primeiro precisa abrir os olhos espirituais para ver o que biologicamente não vemos. Ontem eu ministrei uma palavra e disse: Senhor, nos dê os olhos de Potifar. Potifar era aquele homem do Egito que viu num escravo hebreu algo a mais do que alguém para limpar o chão. Senhor, nos dê os olhos de Potifar. Me ajude a ver o que os outros não veem. Me ajude a ver o que a maioria não vê. Me ajude a ver o que hoje eu ainda não vejo. Me ajude, Senhor, a ver esse futuro que Tu tens preparado para mim. Por isso, a nossa oração hoje é: Senhor, alinha o meu coração ao Seu, os meus olhos aos Seus, as minhas decisões à Sua vontade, para que o Seu futuro se antecipe e se torne um presente para mim hoje. Quem crê nessa palavra? E nós vamos continuar olhando para José, porque a história de José é maravilhosa. Em Mateus 1, 16 e 17, a Bíblia começa a enumerar gerações. O verso 16 diz assim: Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado de Cristo. Verso 17: assim, ao todo houve 14 gerações, de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até Cristo. Por que a Bíblia registra esses 3 blocos de 14 gerações? Por que Mateus, o evangelista, inicia o Novo Testamento com a genealogia de Jesus? Por que ele marca o tempo e passa por Jacó, pai de José, e não é o Jacó, filho de Isaac? Esse é um Jacó contemporâneo a José, a Maria e a Jesus. Por que esses tempos são marcados? Porque o plano de Deus, ele está escondido em um tempo, esperando uma ativação, não do Senhor, porque o plano de Deus é pronto, é perfeito, é completo, é acabado. Nós nos movemos no Cronos. Hoje de manhã eu ajudei o Levi a fazer um relógio. Era o tema da escola, para aprender as horas, Kevin. Relógio de ponteiros. Nós nos movemos cronologicamente, mas Deus não se move cronologicamente. Para Deus 1000 anos é como o dia de ontem, ou como algumas horas do dia, porque Ele é o próprio tempo, Ele é Kairos. Então o futuro que te angustia, o passado que te atormenta, as decisões que temos que tomar, em Deus a resposta já existe, a cura já existe. Quem está entendendo? A porta já está aberta. E o que falta então, pastor? Eu alinhar a minha postura com o futuro de Deus.
É por isso que Mateus registra 14, 14 e 14 gerações. Porque para nós alinharmos, encontrarmos o nosso destino, o nosso futuro, no tempo de Deus, no Kairos de Deus, para nós pegarmos o Cronos e colocarmos no Kairos, ou seja, o relógio humano, e colocarmos na linha contínua, imutável e eterna de Deus, nós precisamos fazer 3 coisas. A primeira é discernir os ciclos do tempo. Lucas 2, versículo 1 diz assim: aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria, e depois iam alistar-se cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Se você prestar atenção nesses versos, você vai ver que existe uma ordem. Primeiro, saiu um decreto. Depois subiu José de Nazaré a Belém. Aqui existem 2 princípios para que o nosso sonho, o nosso destino se alinhe com o futuro de Deus. O primeiro é discernir os ciclos, as etapas do tempo. O segundo é disposição para se mover após discernir. Se José tivesse se movido antes do decreto, não havia propósito. Primeiro sai o decreto de César Augusto, então José com atitude se move. Eu quero declarar algo sobre a sua vida. Existem decretos sobre você que você já deveria ter se movido. E não são decretos de César, não são decretos de um político, são decretos do céu. Mas você precisa se mover pela ordem que vem da eternidade. Agora José se levanta e ele se move em direção a uma ordem. Porque pessoas que vão encontrar o destino no tempo são sujeitas às ordens espirituais. Vão discernir o tempo. Irmão, tem gente que não consegue discernir o tempo, não assimila o tempo. Solteiro, vivendo como casado, está fora do ciclo do tempo. Casado, vivendo como solteiro, está fora da etapa do tempo. Criança adultizada está fora do ciclo. Adolescente erotizado está fora do tempo. Jovens casais começando a vida, desejando a estabilidade de alguém que já caminhou 10, 15, 20 anos na jornada. E quando eu falo de estabilidade, eu não falo apenas de finanças. Ainda que você tenha uma cobertura financeira de uma família, de um berço que te deu condições, é necessário o tempo da experiência. Saber quando falar, saber quando calar. O Espírito Santo que habilitou em Atos 2 a igreja primitiva a falar, os habilitou primeiro a ouvir. No capítulo 2 há uma menção a falar. Falar nas línguas de todo mundo, nas outras línguas. Mas há 2 menções a ouvir. Ouviam na sua própria língua. Discernir o ciclo do tempo é saber silenciar quando sua esposa está naqueles dias. Porque ela está hormonalmente alterada. E consequentemente, emocionalmente. Pastor, eu achei que ia ser uma mensagem muito mais profunda. Destino no tempo é que se você colocar uma palavra errada nesse dia, pelo menos o seu futuro imediato da próxima semana, quem sabe do próximo mês, pode estar comprometido. Entender o ciclo do tempo, querida irmã, é discernir nos olhos do seu esposo
que o dia dele foi difícil. E compreender, saber falar, saber calar, saber pedir, saber ceder. Discernir o tempo é nós pais olharmos para os nossos filhos e entendermos que existem alguns momentos que não adianta dar lição. Discernir o tempo é entender que um irmão dirigiu uma palavra rude a você, mas ele não te odeia. Se você se manter equilibrado, um sozinho não briga. Às vezes eu brigo comigo mesmo, mas é uma briga muito chata, não tem graça. É entender que aquela pessoa pode estar tendo um dia terrível, porque nós idealizamos um futuro cheio de conquistas, cheio de grandes vitórias. E amém, eu creio nisso tudo. Mas as grandes conquistas, as grandes vitórias passam pelas pequenas decisões do dia a dia. Um casamento não entra em crise de um dia para o outro. Uma mulher não decide trair o esposo de um dia para o outro. Um homem não decide deitar-se em outra cama de um dia para o outro e desonrar o seu leito e trair a mãe dos seus filhos. São pequenas decisões que não discerniram o tempo, o dia, a estação, que vão acumulando e trazendo um fardo de derrota. Mas eu vim ministrar para uma igreja que está discernindo o tempo. Paulo disse: não devam nada a ninguém a não ser o amor, e façam isso discernindo o tempo. A Bíblia diz que no tempo vieram 14 gerações. No tempo vieram outras 14 gerações. No tempo vieram outras 14 gerações. No tempo um anjo apareceu para Maria. No tempo o Espírito, a sombra do Espírito repousou sobre Maria, ela ficou grávida. No tempo José teve um sonho. No tempo José acordou. No tempo eles vão para Belém. No tempo o menino nasce. No tempo outro anjo aparece, eles vão para o Egito. No tempo eles voltam para Nazaré. No tempo Jesus é pregado na cruz. Mas no tempo, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Para todas as coisas existe um tempo. Qual é o seu tempo? É necessário estar atento e disposto para ouvir os decretos do céu. É assim que funciona, irmãos. Não somos nós que damos ordens para Deus. É o céu que decreta. A nós cabe obedecer. O céu decreta, nós obedecemos. O céu manda, nós fazemos. O céu diz, nós ouvimos. O céu ordena, nós vamos. Levante sua cabeça, dobre os seus joelhos. Existem palavras de Deus liberadas no tempo sobre a sua vida, que eram para ser futuro, mas pela disposição do seu coração estão se tornando presente. Eu creio no poder profético dessa palavra. O futuro do céu está vindo para o seu hoje. Cura, milagres, libertação, salvação. Você precisa encontrar esse destino no tempo. Em segundo lugar, para avançar rumo ao destino profético que está guardado no tempo de Deus, nós precisamos nos relacionarmos com pessoas que estão ligadas a esse destino. Assim como nós precisamos estar atentos aos ciclos do tempo, da vida, nós precisamos estar atentos aos relacionamentos. Tem gente que ignora o poder dos relacionamentos. Tem gente que escolhe andar sozinho. E sozinho você pode ir mais rápido, mas com alguém você vai mais longe. O pastor Carlito Paz tem uma frase que ele diz: ninguém faz nada grande sozinho. Se você está fazendo sozinho é porque não é grande. Pelo menos não é o quanto poderia ser. O Deus eterno não é solo, é 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus criou todas as coisas coletivamente. A obra da criação é colaborativa. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos.
A grande missão é colaborativa, a grande comissão é colaborativa. Vão por todos os lugares e façam discípulos de todas as nações. Jesus nunca enviou ninguém sozinho, Ele mandou de 2 em 2. E eu digo isso para te lembrar que os relacionamentos, eles têm o poder de adiantar esse futuro para o seu presente ou de repelir ele para mais longe. Lucas capítulo 2, versículo 15 diz: aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, a Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Nós estamos falando de um tipo de relacionamento que é rápido, mas que traz informação precisa e preciosa do futuro. É um tipo de relacionamento que, quando você chega perto daquela pessoa, de alguma maneira, você fica mais perto do seu futuro. É um tipo de relacionamento que, quando você tem, ele te acelera em direção ao seu destino profético. A Bíblia continua: eles foram apressadamente e acharam Maria e José, o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, olha o relacionamento, pastor Aldino. Vendo o menino, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita pelos anjos. Relacionamentos que nos trazem palavras do céu. Você tem que andar com gente que te faça acessar o céu. Para de andar com gente que só pensa na terra. A vida dele é terra, 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 terra. Coisa, 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 coisa. Comida, comida, comida. Prazer, prazer, prazer. Deus quer enviar a você pessoas que vão atrair o futuro para o seu presente. Pessoas com cheiro de céu. Pessoas com brilho de céu. Versículo 18: e todos os que ouviram essas notícias se maravilharam do que os pastores diziam. E Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Irmãos, existem amigos que são para toda a jornada. Eu sei que você tem amigos que, desde que você se conhece por gente, são seus amigos e continuam sendo. Existem amigos que são para um tempo. Mas não despreze o poder das alianças submissas à vontade de Deus. Elas têm a capacidade de te aproximar ou de te afastar do seu destino em Cristo. Quem está comigo até aqui? Então, eu quero falar de alguns relacionamentos que você precisa dar muita atenção nas suas alianças. O primeiro são seus pais. Não importa onde você chegue, o seu sucesso, as suas conquistas sempre serão incompletas se os seus pais não estiverem no lugar de honra na sua vida. Em primeiro lugar, situe-se no tempo. Quem você é, quem eu sou, quem nós somos. A maneira como a criança honra os pais é obedecendo. Um adulto não deve mais obediência aos pais. Então, o adulto honra os pais, os colocando no lugar de conselheiros. Eles podem e devem ser nossos conselheiros. Se o seu pai é idoso, o lugar de honra pode ser a provisão. Nem todos os idosos conseguem chegar na idade avançada com estabilidade financeira. Você tem condições? Cuide bem deles. Leve eles a fazer um passeio. Dá uma comida boa. E dedique tempo. Porque tempo é a moeda mais preciosa que existe. Talvez você diga: pastor, você não conhece meus pais, meu pai, minha mãe. Senão nós não estaria falando em honra. Eu quero te lembrar que a Bíblia diz em Gênesis, nos 10 mandamentos, reproduzidos por Jesus em Mateus, porque Jesus cumpre a lei cerimonial, mas reafirma a lei moral. O primeiro mandamento com promessa é: honra teu pai e tua mãe. Ponto. Não é se eles são bons,
se eles foram legais, se eles foram presentes. Não, é honra, porque são os instrumentos que o céu usou para trazer um futuro para o presente. Pastor Rick Warren diz: você não é um acidente. Você pode ser fruto até de um relacionamento abusivo, violento, criminoso, pecaminoso. Deus não errou ao te permitir nascer. Pastor, eu não tenho nenhum orgulho dos meus pais. Então talvez o maior nível de honra que você possa oferecer é o perdão. Mas não viva com rancor, não viva com raiva, não viva com ressentimentos. Porque esse é um tipo de relacionamento que tem a capacidade de atrair o nosso futuro em Deus, ou de repelir o nosso futuro em Deus. Em segundo lugar, nas alianças você precisa dar muita atenção para o seu cônjuge. Seu futuro será amargo se você errar nessa aliança. Irmãos, eu já vi homem pangaré. Meu avô falava pangaré. Eu já vi homem pangaré que casou com uma mulher de Deus e se tornou um gigante por ter uma mulher abençoada ao seu lado. Eu já vi mulher tímida, sem sal, sem açúcar, que se tornou uma gigante por casar com um homem encorajador. Mas todos nós já vimos gente cheia de potencial, cheia de talentos, cheios de dons, que por se casarem com uma pessoa que não amava Jesus, que não valorizava ministério, que tinha os olhos na terra e não via o céu, virou em nada. Pastor, eu já escolhi, eu não sei se eu escolhi bem. Então agora tu tem uma missão: melhora o seu cônjuge. Investe nela, investe nele. Às vezes as mulheres chegam no gabinete e falam: pastor, meu marido, eu fico pensando, 20 anos juntos e não conseguiu melhorar esse homem? A senhora é fraca de pedagogia. Às vezes o homem chega: pastor, minha mulher, 20 anos, 15 anos, 30 anos. Porque às vezes os nossos olhos só veem o aqui e agora. Você precisa ver um relacionamento melhor, curado, saudável, estável, respeitoso, amoroso, abençoado. Quem crê nisso? O Senhor Jesus tem um futuro para trazer para esse seu casamento. Quem sabe hoje você vive num pé de guerra, mas Jesus é capaz de transformar guerra em paz, porque Ele é o príncipe da paz. E aos jovens, pensa bem. Os adolescentes estão lá, mas eu falo para eles: não te apressa. Não escolhe só pela aparência. Ora, um relacionamento é capaz de agilizar o seu futuro. Terceiro lugar, você precisa fazer alianças sábias e espirituais com amigos do céu. Provérbios 17:17 diz: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na diversidade. 1 Coríntios 15:33, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Amós 3:3, porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Irmão, como é que você vai ser liberto do álcool e continuar amigo dos bêbados? Pastor, mas os meus amigos, eu não quero. Então você tem que mudar o tipo do relacionamento. Não precisa virar as costas, não é isso. Até o AA tem esse slogan. Como é que é? Eu não lembro bem da época que eu ia, mas eu ia palestrar, viu? Nunca fui alcoólico. Minha maior embriaguez foi o sagu da dona Adriana. Novos lugares, novas pessoas, novos hábitos, novos lugares, novas pessoas. Você tem que entender que quando você nasce de novo e ativa o futuro de Deus, você deixa de ser criatura e passa a ser filho. Aqueles amigos que eram mentores para você agora viram um campo missionário. Você não vai virar as costas para eles, não vai se sentir superior.
Muito pelo contrário, você vai amá-los, mas entendendo que eles precisam do que você encontrou em Jesus. Cuide dos seus amigos. Amigos do céu te levam para o céu. Amigos da terra te levam para Sodoma. Você pode escolher andar com Ló ou com Abraão. O Ló escolhe pelos olhos, Campinas do Jordão, muito pasto para as minhas ovelhas. Uhul, vou ficar rico, já sou rico, vou ficar mais. Dinheiro, 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 coisa, coisa. Terra, terra, terra. Abraão está dizendo: vê para onde você quer ir, Ló, porque eu sei qual é o meu destino em Deus. Aí Ló vai com a sua família para as Campinas do Jordão. E aquele lugar bonito aos olhos era o pórtico de Sodoma e Gomorra, e lá sua família é destruída. Irmãos, tem gente tomando decisões nos relacionamentos só por interesse, pelo verde das pastagens da campina. Diga: Senhor, me dá os teus amigos. Faça essa oração. Eu e a Adriana fizemos essa oração um tempo atrás, Fernando. E Deus nos deu amigos que nos levam para perto dele. Como eu sou abençoado por vocês e por muitos outros. Amigos que me fazem ser melhor. Amigos que me lembram que eu sou ruim. Amigos que me lembram que Deus é bom. Amigos que me lembram que eu preciso orar. Amigos que me lembram que eu tenho que ser humilde. Amigos que me lembram que existe um decreto do céu sobre nós. Você precisa também fazer alianças com os precursores. Pais, cônjuge e amigos é meio senso comum. Mas para você estar onde está hoje, pessoas passaram antes, vieram antes. Os precursores são pessoas que Deus usou para abrir o caminho. Para você ter uma formação superior hoje, seu pai trabalhou no cabo de uma enxada. Agora eu lembrei do meu. Meu pai era descarregador de silo, na época que não existia tombador. Abria as graneleiras do caminhão, o pastor Jair ia em cima com o rodo. 14 horas por dia. Às 6 da tarde ele ganhava um X. Ele comia metade e corria 2 quilômetros para levar outra metade para mim e meu mano. Quem ralou o joelho para você estar aqui? Quem se privou de desejos para atender às suas vontades? Não existe futuro para ingratos. Não existe futuro para ingratos. Pelo amor de Deus, pratique a gratidão. A gratidão abre a porta do próximo milagre. Faz alguma coisa. Liga, dá um presente. Não esqueça de quem te encorajou. Não esqueça de quem confiou em você quando você estava no SPC e te emprestou dinheiro. Não esqueça de quem patrocinou o teu sonho, foi fiador do teu FIES. Não esqueça de quem te vendeu um carro para pagar quando desce. Não esqueça de quem te deu uma oportunidade de emprego. Não esqueça de quem te deu uma oportunidade de usar o altar. Não esqueça dos precursores. Aqui está o pastor Aldine e a tia Maia. O senhor pode vir aqui na frente, o senhor e a tia Maia, por favor? Eu quero chamar algumas pessoas para vir dar um abraço neles. Levanta 5, 6 aí, algumas mulheres, alguns homens. Levanta, levanta. Mais uns aqui, mais lá atrás, mais 2. Ponto, tá bom. Venham aqui. Diga uma palavra de gratidão para esse casal de precursores. 50 anos eles foram pastores dessa igreja. Pastor Arnaldo, agora eu vou chegar aqui e vou achar que eu sou o cara. Não! Alguém veio antes de nós.
Alguém veio antes de nós. Seja grato, seja grato, seja grato. Só os ingratos e soberbos ignoram os precursores, mas com isso retardam ou até impedem o seu destino no tempo. Se prosperar, não esqueça de quem te ajudou. Se prosperar, não esqueça de quem acreditou. Se prosperar, não esqueça de quem orou por você. Você precisa entender que existem pessoas que são autoridades na sua vida. E as autoridades, às vezes, elas chegam com a ordem de comando. É o nosso número 5, as autoridades. Mas elas também chegam com a bênção para a sua vida. Em Gênesis 14, quando Melquisedeque visitou o patriarca Abraão, ele o abençoou, ele deu pão e vinho e reconheceu a vitória de Abraão. Número 6, não esqueça de firmar uma aliança de honra com os seus intercessores. Há pessoas que nunca vão te dar um presente, R$1, nunca vão te chamar para um churrasco, mas te sustentam na oração. Nos sustentam na oração, Jader. Irmãos, o êxito de um ministério tem a ver com os intercessores desse ministério. E como eu sou grato pelos intercessores que me carregam, não nos seus ombros, nos seus joelhos. Um dia eu estava na minha sala trabalhando, e eu ouvi aquele tipo de oração que vem misturada com choro, com uma espécie de gemidos. E quando eu saí da minha sala, pastor Juliano, eu olhei e vi dezenas de irmãos de joelho no templo do Kids. Eles não me viram, estavam todos ajoelhados. E um irmão no meio daqueles orava e dizia: Senhor, abençoa meu pastor. Senhor, protege Adriano, Mateus, o Levi. Existem pessoas que oram por você. Não quebre aliança com os intercessores. E por fim, existem alianças que serão de semeadores. Há relacionamentos que Deus provê para manter os seus sonhos. Em 1 Reis 9, a Bíblia diz que Salomão edificou 2 grandes casas a Deus: a casa de Deus e o palácio real. E para essas 2 casas, Deus deu a ele uma aliança, um amigo, chamado Irão, rei de Tiro. E esse homem doou para Salomão e seus projetos 120 talentos de ouro. Ou seja, 4 toneladas de ouro. Um grama de ouro hoje está R$688, eu pesquisei. 1 quilo é 688 mil. 1 tonelada é 688 milhões. 4 toneladas é 2 bilhões e 752 milhões. Pastor, eu não tenho todo esse dinheiro para abençoar alguém. Não importa quanto você tem, você precisa ter o coração do rei de Tiro. Não é sobre o quanto você tem, é sobre o coração que temos. Deus vai colocar um Irão de Tiro do teu lado. Quem crê nessa palavra? Os seus sonhos serão patrocinados por alguém próspero e generoso. Mas nós também precisamos ser esse alguém para alguém. Porque para os outros, nós somos os outros. Entenderam? Nem eu entendi direito. Quando nós iniciamos, nós lemos o texto de Jeremias que disse: maldito o homem que aparta o seu coração do Senhor, não verá quando o bem chegar. Eu quero que você fique de pé comigo. Sabe, essas mensagens, elas estão nos confrontando para decisões racionais. Porque a gente acredita muito no profético e no sobrenatural, e ele existe. Mas tem coisas que somos nós.
A Bíblia diz: aquele que aparta o seu coração do Senhor fica tão amargurado que ele não vê o bem chegando. Você já conheceu pessoa que ele só sabe reclamar de tudo e todos? Todos os anos, na época do imposto de renda, eu tenho que consolar a minha esposa contadora. Mas eu não acredito, mas tanto de imposto de renda, e eu sempre faço a mesma piadinha, porque alguns dos clientes dela são meus amigos. Eu queria pagar esse imposto de renda. Eu pagaria feliz, porque é sinal que eu estaria com a renda grande. Meu Deus, o IPTU é um absurdo, só paga IPTU quem tem imóvel. Mas a pessoa aparta o coração de Deus e ela fica com os olhos tão maus. Jesus disse: se os olhos são a candeia do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se forem maus, você viverá em profundas e densas trevas. Coloca a mão assim, vai. Diga: Senhor Jesus. Diga, Senhor Jesus, eu quero os teus olhos. Eu quero ver as coisas boas. Eu quero ver o bem. E eu quero que o meu futuro se torne o meu presente hoje. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Mas, se maldito é aquele que se aparta do Senhor, bendito o homem que confia no Senhor, que encontra o altar do Senhor, que encontra esse lugar de adoração, que encontra essa casa de devoção. Por quê? Esse homem será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, a sua folha fica sempre verde e nunca deixa de dar fruto. Não se abalam como em volta de Jerusalém são os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Como é? Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei. Com alegria, você tem os olhos de Jesus. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Diga: cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Rei, o Senhor é Rei dos povos. Confie no Senhor e Ele realizará o desejo do seu coração. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver feliz. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus. Quem crê que o Senhor pode trair o seu futuro para o seu presente hoje? Irmãos, esse altar aqui não é brincadeira. A palavra de Deus não volta vazia. Você pode entrar e sair de um culto como esse exatamente do mesmo jeito. Você pode sair até pior, bravo comigo pelo que eu falei. Mas se você pegar a palavra e praticá-la, e crer que uma decisão atrai o futuro e torna ele presente, então o Senhor vai juntar o seu destino com o tempo dele. Eu quero orar por algumas pessoas que querem mudar o seu futuro aqui hoje. Amém? Eu não sei se tem alguém aqui que ainda tem sonhos, projetos,
que está orando por algo, que está buscando algo, eu não vou pedir para você vir à frente. Aonde você está, eu vou abençoar a sua vida. Eu quero chamar os pastores aqui. Eles vão estender as mãos sobre toda a igreja. Vem cá, pastor Cláudio. Subam 2 degraus aqui. Os que confiam no Senhor. Não pense que a música alegre não é capaz de mover o seu coração. Que não se abala, permanece para sempre. Cadê os nossos obreiros? Todos os obreiros da casa do Senhor, venham aqui. A Bíblia diz: levantem mãos santas sem ira e sem contenda. É o comando dos homens de Deus. Para aqueles que entenderem o peso da palavra profética, o futuro vai começar a se aproximar. A cura vai começar a chegar. A porta vai começar a abrir. O milagre vai acontecer. Você está preparado para isso? A igreja. Vocês gritam aqui: em nome de Jesus. Os pastores: em nome de Jesus. Nós os abençoamos. Em nome de Jesus. Nós chamamos o futuro para se tornar presente. Portas se abram. Doenças vão embora. Milagres aconteçam. Vidas sejam salvas. Porque nós confiamos no Senhor. Ele é o nosso escudo e fortaleza. Calem-se diante dele, joelhos ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem joelhos, ergam as mãos, Pois o Senhor é Deus. Quem crê que o futuro está mais perto, diga amém. Quem crê que é uma vitória chegando, diga amém. Quem crê que amanhã vai ser melhor, diga amém. Calem-se diante dele a terra. Só quem é feliz, dança para Jesus aí, vai. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cadê o passinho? Mafalda. Não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá pra viver feliz, sem Jesus não dá, sem Jesus. Para encerrar, Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá pra viver feliz, sem Jesus não dá. que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E o povo de Deus diz: e o povo de Deus diz: vai em paz em nome do Senhor Jesus, do teu futuro.